Fala Potência, mais um Potência Cast, e dessa vez nós vamos trazer um assunto sério para vocês que estão com financiamento. Ó, você sabe que os juros é um dos maiores problemas do Brasil, né? Porque assim, a gente tem juros de cartão de crédito, tem juros, tudo que a gente financia tem juros, tudo que a gente faz nessa vida tem juros. Juros, inclusive, eu posso denominar como um mal na sua vida também, Carlos. Você que tem uma Mercedes, por exemplo, quanto de juros você já pagou? Como eu paguei à vista, ficou... Acabou, me humilhou. Cara. Ficou, tipo, eu paguei 1.300.000, teve mais 1.300.000 de juros em cima e eu paguei à vista. Hoje a gente vai bater um papo aqui com essa dupla, Valmir e Vitória Honorato. Tem que ter até cuidado no que falar, que eu sou um advogado. Ah, então desculpe. Doutor Valmir e doutora Vitória Honorato. Vamos falar sobre a revisa e sobre a revisão de cálculos, é isso? O que a gente vai bater? Qual o papo que a gente vai bater aqui, Valmir? Valmir que é nosso parceiro do Mundo ao Mundo também, né? Eu queria agradecer o convite a todos, essa dupla que é do Vegel, e também eu quero me incluir nessa dupla, que será um trio, porque sou do Vegel também. Olha aí, com muito mais Não orgulho. aceita, o Vegel é um negócio, é uma Com conspiração. muito orgulho. Nasci de lá, saí do Vegel O aos 14 pessoal, anos. Valmir, pode até pensar que a gente só dá espaço pro pessoal do Vegel. Né? Temos que até corrigir isso. Né? Oi! É o Vegel do Lagoa. Então tem que... É aberto aqui, mas de vez em quando a gente pega ali no cache autoridades... Cara, a gente não tem culpa se no Vegel tem muita potência, né? só a gente Qual é o verdade. objetivo do podcast? Trazer potências para poder contar a história. A gente não tem culpa se no Vegel tem muita potência, né? É isso aí. Então a gente tem Valmir e Vitória hoje com a gente. Vitória com C. Então, desafio. Esse detalhe. Desafio. Carlos Jorge, soletre. Vitória com C. VICTORIO. Victória. Acertou? Não. VIC. Como é certo que se escreve, Vitória, por favor? Vitória. VICTO, acento agudo no O, RIA. Vitória. Também vocês são muito exigentes. Tem que ser. Valmir continua. Vitória, VITORIA. Vitória, pronto. Deixa o Valmir continuar o que ele tá falando. Desculpa aí, doutor, para não receber um processo aqui. Então, nós vamos falar hoje de juros abusivos. Ah, isso é um problema, Dentro cara. Vai dar cliente, do viu? Código de Defesa do Consumidor. E é uma coisa muito recorrente. É a realidade, infelizmente, do brasileiro, né? E é aquela frase que ninguém esquece. Para se comprar um carro, são poucos, assim como o Carlos Jorge, que tem condições de comprar uma Mercedes à vista. Isso. 99,99% dos brasileiros hoje, ele tem que comprar um carro financiado. E para se comprar um carro financiado, ele tem que, infelizmente, pagar 2. Então, compra um e pagam 2 carros. Então, essa é a realidade do Brasil hoje. Entendi. Então, Por isso que a eu comprei ação minha revisiona. Mercedes à vista, velho. Exatamente, para você fugir dos juros. Mas teve os juros. A partir do momento, qual é o juros? É em formato de tributos. A taxa tributária também desse país é abusiva, cara. Dá para recorrer, doutor? Tipo, comprando à vista, mas eu posso À questionar vista, o governo Não. pelo excesso da taxa tributária, porque é absurdo também, né, a taxa tributária desse país. Mas é isso, tá Vocês vendo a são- reforma tributária. Vocês são pai e filha. É. É isso? É, E aí, eu- antes da gente começar a bater um papo sobre isso, acho que é bom a gente conhecer vocês primeiro, né? Como é que você entrou no direito, Valmir? Você foi que incentivou sua filha? Como funciona? Você é um cara do Vegel, já contou, né? Ah, tá. Essa história é muito interessante. Eu, como todos os brasileiros, como eu acabei de falar, comprei um carro financiado. Isso por volta de 2014. E aí eu percebi que existia alguma coisa que poderia recorrer. Foi quando começou a ação revisional. E aí eu já estava fazendo a graduação em Direito e eu comecei a perceber, a entrar nessas cláusulas dos contratos e a começar a entender. E foi assim, nesse carro que eu comprei nessa época, que eu comecei a desenvolver justamente essa questão dos juros abusivos. Já tem escritórios conceituados aqui em Maceió que já faziam isso, né? E eu fui um dos clientes desse escritório que, depois disso, eu comecei a ser
também um parceiro, né? Porque hoje em Maceió temos poucos escritórios que trabalham nessa questão, que se dedica exatamente nessa ação. E aí é uma situação que realmente... A gente sempre fala, né, bicho, que a gente aprende apanhando na vida, né? É ruim Olha. demais. Ou então aprender pagando. apanhando. Agora vamos mudar isso. A gente aprende apanhando ou pagando. O Valmir aprendeu pagando. Pagando os juros, você que Pagando. aprendeu. Mas restritamente, essa análise dos juros abusivos é só para um financiamento de carro, também serve para um empréstimo, serve para outros meios, porque muita gente também vê assim um abuso, né, por parte dos bancos em relação muitas vezes quando você vai acionar um empréstimo, né, e você vê assim, o cara quase o triplo ali, é igual financiamento também de casa, que eu acho também um absurdo, né? Eu não sei se o mesmo modelo, né, no campo do direito aí é exclusivamente só para o financiamento de um veículo ou tem outras frentes na análise de vocês também que poderia assim de alguma forma o cidadão se proteger, né, dessa... Na verdade, Carlos, o que acontece é o seguinte. Hoje, o nosso carro-chefe é só para financiamento de veículos. Tá. Nós não trabalhamos com cartão de crédito e deixamos de trabalhar com financiamento de imóveis. Por quê? O nosso intuito é sempre dar uma garantia para o cliente. E de 2019 para cá, infelizmente, os bancos, ele vem ganhando, porque infelizmente as leis do Brasil é sempre a favor dos bancos, e aí não deu uma segurança como existiam anteriormente de 2019 para os clientes. Então aí nós deixamos de fazer a revisional de imóveis e hoje nós fazemos só de veículos. E de empréstimos também, né? E empréstimo também, empréstimo consignado. E muitas vezes assim, a pessoa, na intenção do consignado, a pessoa vai lá até não lê a letrinha do contrato, muitas vezes só vai... E também, infelizmente, as pessoas muitas vezes pegam pela necessidade, né? Isso. Do empréstimo e tal, tá num momento desafiador, o banco ali, ó, filho, vem pra cá, toma aqui uma dívida que você não vai poder pagar, né? Que é o que acontece É muitas a vezes. realidade. Ou você assina e compra desse jeito, e você não tem outro jeito de se comprar. Verdade. Você comprar um carro à vista hoje é muito difícil. Então, a realidade, como eu te falei no início, a realidade do brasileiro é essa. Vocês trabalham com empréstimo imóveis ou imóveis? A revisão. Revisional de veículos. Financiamento de veículos. Eles também trabalhavam com imóveis, mas hoje só está focado exclusivamente em veículos. Doutora, se quiser espirrar, tossir, pode ficar à vontade. Dando para segurar aqui. Esse podcast é para tudo isso, para tossir, para espirrar, botar para fora o que está dentro, né? Exatamente. Erix. Isso mesmo, doutora, fica à vontade. Né? E o que ocorre? Então, após isso eu comecei a me inteirar do assunto, né? Fiz cursos, me inteirei exatamente, fiz uma especialização no direito bancário. E aí, quando foi em 2017, eu, junto com um parceiro, abrimos uma sociedade com o nome de Revisa Cálculos, Ah, que massa. que hoje ela está funcionando em pleno vapor. Como foi em 2020, essa sociedade acabou, e aí eu dei continuidade, e foi quando a Vitória ela iniciou comigo lá no escritório. Foi em 2018 que eu cheguei lá. Ah, tá. É porque, pessoal, nesse intermédio existe uma gravidez que eu tenho meio traumatizado com isso. Não, a gente quer saber. Tem que Que- contar a história, né? Agora tem que contar. História- Isso aqui não. dá like. Nesse intermédio, Não, nesse período, tem um monte de gente que quer fazer revisão, mas que quer saber dessa história aí. Eu quero saber como é que o senhor conseguiu engravidar nesse... não foi eu. Foi Foi Vitória. Ah, tá. Então, Vitória, ela engravidou, deu, graças a Deus, uma neta linda, a Laura. Mas falando da sociedade, Vitória, foi a sociedade, a gravidez eu vou deixar para você falar essa parte. E eu iniciei... Briga de advogado é briga Casos feia. de família. Briga, olha, Nunca briga de- tivemos. Briga de advogado já é uma coisa feia. Advogado da mesma família, meu Ixi, amigo. vai dar audiência esse Ninguém se podcast mete, como não. nunca. Doutora Vitória, conto Vem já. aí com a- Lila, o Olha. Valmir falou assim, doutora Vitória. Intimou, né? Intimou já. E aí, 6 meses após eu iniciar sozinho com a Revisa Cálculos, veio a pandemia. E aí, com a graça de Deus, nós trabalhamos em um ramo que, quanto mais crise, mais clientes
nós temos no escritório, porque nós trabalhamos a favor do cliente para superar essas crises. E a pandemia aí, né, não precisa nem aprofundar o terror que foi para várias pessoas que compraram carros, ficaram desempregados, né, e muitas pessoas tiveram que comprar o carro porque perderam os seus empregos. E aí 80% dos nossos clientes são motoristas de aplicativos. E aí, vou dar um exemplo que um cidadão perde o emprego, ele vê a opção de ganhar o dinheiro, de manter a sua casa como um motorista de aplicativo. Sim. E aí, qual é a condição dele? Comprar um carro. Ele não tem dinheiro à vista, ele vai comprar um carro financiado. E aí o que ocorre? Ele tem que comprar. E aí as parcelas altas, com juros, taxas abusivas dentro desse contrato. E aí a Revisa Cálculo é a solução justamente para essas marketing pessoas. top. Agora vamos... Porque ele termina. Revisa cálculo. terminando Quer aqui, comer uma chamou. coxinha? Sim, Revisa o Vitória, cálculo. você entrou no direito, foi inspirada no seu pai mesmo? Sim, de uma certa forma foi, mas desde pequenininha não me via em outro ramo. Já era dentro de casa mesmo, né? Já foi da tua genética mesmo. A tua mãe trabalha com o quê? Hoje ela está à frente de um abrigo. Certo. Tu é casado com a mãe dela? Sim. Sim, Tá, claro, Há aí- 31 com anos, certeza. direto do túnel do tempo. Mas ela é advogada também? Não, Não. ela é mais para o meio administrativo. Ah, sei. Eu tenho um irmão de 17 anos. Uhum. Próximo ano ele vai começar a faculdade. De direito também. Exatamente. Eita, mulher, a briga em casa vai ser um pouquinho maior. Vai ser pesado. Aí a mãe vai fazer o quê? Vou formar também no direito para proteger de vocês três aqui. É. Ela já vai para administração para administrar a Revisa Cálculos. Ah, É o rapaz. monopólio. Hoje é uma empresa familiar, então. Hoje nós temos, além de Vitória, nós temos mais 6 colaboradores. Certo. E o intuito é crescer mais. Se Deus quiser. E devemos A- fechar o ano com mais uma contratação, né? o nosso Vou deixar o o nosso- currículo lá, sou administrador. O nosso podcast tá rolando e já chegou uma pergunta aqui ao vivo já pra mim. Aqui, ao Oxi! vivo. Pois é, tu? Chegou aqui, ó. Caraca! Perguntou um rapaz que não quis se identificar, mas o nome dele é Marcos Caldino. Aí ele disse, o meu carro foi 35 mil. E no BV vou pagar... Eita, podia dizer o nome do BV? Pode, Pode. oxi, Posso? agora. Tá bom. Não é o BV, vou usar outro nome. O CV. O meu Eita, carro foi... piorou. Acho que ficou mais Foi complicado. Foi 35 mil, só que nesse banco aqui, que não vou dizer que é o BV, ele vai pagar 54 mil em 36 parcelas. Se revisar, vai para quanto? Tem como ter uma média assim, pelo menos de Tem sim. de Eu 35 mil foi para 54. Eu creio que essa função do atendimento, do primeiro contato com o cliente, é a Vitória que faz. Aos poucos eu estou saindo e indo para outra área, e aí eu vou deixar essa bola com ela, que ela, no dia a dia dela, é exatamente isso. Pois é, Vitória. Ajude, Então vamos lá. Esse rapaz ele não quis se identificar, o nome dele é Marcos Claudino. Aí vamos ajudar ele aí. Então, no caso do Marcos, o banco foi até bonzinho com ele, tá? Foi nada. Porque quem financia de 30 a 35 mil geralmente paga 60, 70. Isso é uma realidade normal lá no escritório. Aquilo é desenrolado. Esse Então, o rapaz. cliente chega lá, financiou 30 e está com 36 parcelas de R$800. Certo. Então, de início, a gente reduz a parcela dele pela metade. Então, ele já consegue ter um bom descanso financeiramente. Oi. E aí, no prazo de um ano, no máximo, esse débito que ele tem estourando 40 mil, 50 mil, vamos supor, a gente dá a média da metade de desconto, né? Então, a gente dá é nossa margem de segurança. Então, Marcos? O Marcos. Marcos vai chegar lá no escritório e vai falar, Marcos... Um abraço, Marcos, para você aí. É o cara que está do lado aqui. Sim, sim, sim. Então, se ele tem, vou falar, Marcos, se você tem hoje uma dívida de 50 mil com o banco, eu te garanto que daqui a um ano você quita por 25 mil. Olha. Só que nunca esse cliente quita pela metade. Sempre a gente consegue bem menos do que a metade. Olha. Então, eu já deixo aqui, @Revisa Cálculos.
Lá a gente posta, eu vou até mostrar para vocês. Rapaz, essa família é do marketing todinho, bicho. Todo mundo sabe As fazer nossas- marketing aqui. Falar numa segurança que eu As vou comprar nossas o carro só pra quitações. me endividar, só pra pegar o Não, desconto. não é isso que eu tava pensando nisso. Eu tô com vontade de fazer o financiamento de um carro, pô, agora. Chega, eu tô com Ó, vontade. Vou Esse comprar de cliente fato nosso, a Mercedes agora. Ele devia 107 mil. A gente conseguiu a quitação dele por 15 mil reais. Eita, não. Revisa cálculos. Isso, do no plural, carro? Tô seguindo aqui. no carro. Meu Deus. Então lá tem todas as quitações dos nossos clientes, por quanto ele devia e por quanto a gente conseguiu a O Marco quitação. tá querendo até comprar outro carro, já pra ficar com 2 financiamentos. Tem até cliente, quando agenda para ir lá no escritório, ele fala, não, vou falar a verdade. Eu cheguei até a falar com alguns clientes que vocês postaram no Instagram, porque eu achei que isso era mentira. Se o camarada Mas a pessoa financia, acha tem um mesmo. débito de 120 mil, ele vai quitar por 18 mil, como? É impossível. Mas a gente consegue. Pois me tira uma dúvida. Isso daí acaba manchando o consumidor? Porque eu já ouvi falar disso, né? Que às vezes o consumidor Uma não lista consegue negra, fazer não consegue mais crédito. financiamento e tal. Existe isso? Não. O que é que acontece? O banco ele é muito esperto. Ele não vai lhe emprestar um dinheiro para você financiar e ele vai ficar na sua mão se você tiver a boa vontade de pagar ou não. Certo. Ele não vai fazer isso. Então, se o banco te empresta 50 mil para você financiar um carro, dentro desse contrato, ele vai colocar um seguro. Então, se você atrasar uma quantidade X de parcelas, o banco vai acionar esse seguro e vai receber o valor total que você deve. A quitação é um extra que você vai dar para o banco. Então, depois que você quitar essa dívida, num prazo de 6 meses, aí estourando o ano, o próprio banco ele vai oferecer o crédito para você financiar, porque ele nunca vai ficar no prejuízo. Tá, vamos uma situação hipotética, vamos é uma coisa que não existe, viu, Vitória? Imagine que um cara, um gordinho, 100 Sim, quilos, né, sim. por aí, gosta muito de vestir de preto, geralmente tô com uma camisa com o nome Empreenda-se. Aí, Acho que eu não Aí- sei não quem é. bom, aí imagina que esse cara, ele comprou um carro agora, que ele vai comprar, que já tá pensando, vai financiar o carro, peraí. Aí ele vai financiar o carro. Aí, quantos meses ele pode dar entrada nesse processo de revisar, de revisar os juros? É mais uma parte que ninguém acredita, né, pai? Quando a gente fala. Você financiou um carro, Verdade. depois que você pagar a primeira parcela, corre lá para revisa. Rapaz, tá Não certo é isso. pai, né? Doutor Valmir. Doutor, Atenção, é concessionária. Tô chegando aí semana que vem. Que eu já vou. Tá em tempo, tá em tempo. Rapaz, tá certo isso. É, por isso que o Potência Cash vem aqui, minha gente, pra trazer informação pra vocês. Vocês não estavam cientes disso, nem eu vou comprar um carro agora esse dia. Eu não ia nem comprar carro mais. Quer dizer, esse ano, né? Eu vou comprar, mas eu vou comprar mesmo o carro, que tá na época de trocar o meu. E é bom saber disso, porque realmente os juros são muito abusivos, É. minha gente. É um absurdo. Absurdo. Se fosse você financiar 50 mil, pagar 60, 70. E o maior, Não. Mas você financia 50, paga 100. e o maior desafio é o próprio cidadão, muitas vezes, de fazer essa questão e saber desse direito, né? Isso. De O que é que revisar, acontece? de poder dar entrada. Exato. Imagina quanta gente não paga isso a nível Brasil Ah, para os é. bancos. Rapaz, quanto banco tá feliz aí? O bancão, como tá Como feliz? a gente fica mais nesse contato com o cliente, então a maioria dos clientes que chega lá no escritório fala: rapaz, eu vim aqui porque realmente eu me Rapaz. apertei, mas eu não queria fazer isso não, que eu gosto de pagar minhas coisas tudo certinho. Aí eu falo: é por isso que você está aqui. Porque o brasileiro, ele tem essa ideia que a ação revisional é algo errado, e não é. É totalmente previsto pelo Código do Consumidor. Então, você pode sim fazer isso. Rapaz, No artigo 6, inciso 5º, fala que o contrato pode ser revisado se tiver cláusulas onerosas. Então, o cliente ele pode revisar aquele contrato. Então, o cliente fala: ah, mas isso é errado. O errado é o banco que fala que você vai financiar um carro por 40 mil e você está pagando 90 mil. Então, o cliente não consegue ter essa visão. Não, eu tenho que pagar as parcelas tudo certinho. Quando ele entende como funciona a coisa, ele fala: rapaz, eu tô Porque a indignadíssimo gente aqui, não bicho. tem a cultura do direito, né? Eu falo de direito assim, de lei, né? A gente sempre sai no prejuízo e tá tudo ok, né? Porque É. a gente sempre fica constrangido de ter o desgaste, de ter, né, muitas vezes de enfrentar uma ação e tal. Mas isso é o seu direito. Então, assim, a gente tem que mudar também um pouquinho a mentalidade, né? Eu particularmente, agora tive um problema com o meu histórico escolar. Eu tive que judicializar, assim, porque eu ia ter que recomeçar a faculdade do zero, quando eu já tinha quase 3 anos concluídos, né?
E aí só precisava do histórico escolar para poder, então, digo, não, vou atrás aí fui no Procon, papapá, fui atrás, saiu, né? Depois de muita dor, assim, saiu, cheguei lá, eu ganhei 3 anos, né? Só vou concluir agora 1 ano de faculdade, né? Porque eu não vou precisar ter esse tempo, né, de espera de quase 3 anos e vou ter o meu direito garantido, né? Exatamente. Eu queria entender o processo. A gente pode explicar melhor como é que é? Por exemplo, você tem um financiado, vamos imaginar, o Marcos Claudino, que não quis se identificar, mandou uma pergunta aqui pra gente. Vamos imaginar que ele entre nesse processo. Aí ele chega lá na Revisa Cálculo, primeiro falar com a Vitória, né? Que você falou que atendimento ao cliente, né? Vitória, olha só, minha demanda é essa. Qual é o próximo passo dele? Ele vai fazer o quê? Ele precisa pagar alguma coisa de honorário para vocês? Ele precisa pagar alguma coisa para o banco? Você falou que consegue Pro segurar... banco ele não paga mais nada. Não paga nada. Inicialmente Inclusive, vocês conseguem reduzir a parcela, não fez? Como é que funciona, para a gente entender melhor? Essa questão, essa dinâmica da redução da parcela e a questão dos depósitos que ele para de fazer com o banco e vai fazer via depósito judicial dentro da ação, é uma situação que a gente prefere, já se tratando de processos, tá? Falar isso pessoalmente. A gente não pode fazer uma divulgação, infelizmente, porque é um processo, é uma ação. Muito abrangente, né? E é muito, muito abrangente. E aí a gente não pode, né? Tem o OAB que a gente não pode também avançar muito nesses detalhes aqui. Entendi. Mas a nível de custo, a gente pode falar pelo menos a nível de custo, se a pessoa tem algum custo inicial, não estou falando nem do valor. Parcela, né? Assim, vamos imaginar que vamos imaginar, se o Marcos Claudino pagou uma parcela de, sei lá, R$600, um exemplo. Aí, tô sempre informação que é mais. Bem mais. Vamos imaginar, ele paga R$1.200 de parcela, um exemplo. Aí chegou lá, aí ele para de pagar para o banco e ele passa a pagar depósito. Ele paga esses R$1.200, paga esse mesmo valor de parcela, continua pagando. Nós fazemos um cálculo, certo? Tá? Que, teoricamente, e na prática também, ele vai pagar metade. Certo. Aí ele continua pagando isso através de depósito. Isso. E aí, o que acontece? Quanto tempo demora essas ações, em média? Depois que ele entra nesse processo, quanto tempo em média? Dura 6 meses, 1 ano? Como é que é? Pode responder. Então, para finalizar tudo, Marcos chegou no escritório hoje. Quando é que ele vai finalizar? O prazo máximo que a gente dá é de 1 ano a 1 ano e meio. Então, a partir de 1 ano, é quando o banco vai começar a dar essas propostas boas que a gente posta no Instagram. Ah, entendi. Então, existe uma estratégia por trás Isso. também. Exatamente. Tanto nossa quanto do banco. Porque Sim. o banco também, ele sabe que existe um processo de ação revisional, ele quer se livrar daquele contrato e ele já recebeu o valor que o cliente deve. Então, ele quer se livrar também. Mas tem bancos que é bem melhor de negociar. Então, tem banco que o processo nem chega a 1 ano. Então, 8 meses, o cliente já consegue um valor maravilhoso, quita, corre O para o braço. CPF da pessoa é prejudicado nesse trâmite, nesse decorrer desse Então, tempo? tem a possibilidade, né, de, durante esse procedimento, o CPF ficar com restrição no SPC Serasa. Certo. Depois que ele quitar, se ele quitar hoje o boleto de quitação, de 2 a 5 dias úteis, qualquer negativação sai, referente ao financiamento. Então, tem uma possibilidade de ficar negativado só durante o processo. Entendi. Eu não tenho como falar para o cliente, seu nome não vai ficar negativado, porque é algo que pode ser que fique. Entendi. Mas quitou, a negativação do financiamento sai. É besteira, né, Marcos? Fica negativado uns mesezinhos, besteira. É bom que não compra mais nada. Já limpou para comprar o carro, limpou, comprou Inclusive, o carro. esse banco que ele mencionou é ótimo para negociar. É muito bom. Aê, banco. Me diz uma coisa, quais são as situações que vocês pegam mais inusitadas nesse trabalho, assim? Tem alguma situação, claro, respeitando todas as condições de segurança e de Parte legal, né? da parte legal do que pode falar, é óbvio, né? Tem a OAB que é muito importante. Olha. Fica à vontade. A Vitória tossiu, viu, gente? Só para deixar a informação aqui. O que vocês pegam de situação mais inusitadas com o próprio banco, com os clientes? Você até citou uma situação da questão das pessoas se preocuparem tanto em ser certinhos que não querem prejudicar o banco, né? Nem se prejudicar. Eu vou falar uma história aqui.
Eu fiquei até um pouco indignado, mas faz parte. Chega um cliente, ele tinha um micro-ônibus. Tem um micro-ônibus. Se ele estiver nos ouvindo, ele vai saber que é ele. Ah, vai. E estava com 4 parcelas em atraso e já existia um processo de busca e apreensão. O débito desse cidadão era nada mais nada menos de R$ 247 mil. Tá, pega. E aí nós fizemos a ação, revertemos. Essa ação demorou mais ou menos 1 ano e 4 meses, salvo engano. Para ser mais exato, 231.070. 231.070 era o débito do cidadão. E entre 1 ano e 4 meses, nós conseguimos fazer, quer dizer, ele fez a quitação por um valor de R$ 35 mil. E o que ocorre? Tudo resolvido. E esse cidadão ficou tão grato lá no escritório, a todos, que não pagou os honorários. A forma de agradecer foi A essa. forma de agradecer foi essa. Ele ficou com um débito de R$ 12 mil. Nós entramos com ação, claro. E, Consegue repor isso? claro, é o salário do advogado, né? É Não, mas você salário consegue, por ação, repor isso? Ah, sim. Nós entramos com a ação da execução. Né? Houve um acordo. Ele entrou com a defensora. Oxe, que E desgaste, velho, isso cara. é desgaste demais. E aí, é uma história completamente do que a gente estava falando, diferente, né? E aí, o que ocorre? A defensora fez uma proposta para ele pagar R$ 250 por mês em 52 parcelas. Apenas. E aí eu fiquei revoltado. Aí na audiência eu falei, doutora, você tem que respeitar o nosso trabalho. Enfim, eu aceitei. Ele pagou 12 parcelas, Parou de novo. parou de pagar e nós entramos e pedimos penhora. Esse é um caso inusitado. Piorou não mais é? da situação dele, né? Nem sempre acontece isso no escritório, mas assim, é uma forma de reconhecimento negativo e, logicamente, a gente promove o escritório pelo grande desconto que nós tivemos. Sim. Porém, houve essa questão com o cliente. É mau caráter já, né? A pessoa, assim, né? O que acontece? Quando você vai fazer qualquer tipo de suporte jurídico com advogado, você sabe que tem os honorários. É algo muito, muito claro, né? Bem óbvio, né? E eu acho que assim, todas as oportunidades que eu já tive, acredito que vocês fazem um papel exemplar pelo que vocês demonstram, inclusive, fazem essa explicação logo no começo, né? Então, a pessoa, quando inicia um processo, já sabe que tem. Muitas vezes já especifica valores ou porcentagem, mas Isso. você já sabe, já só vai ali porque quer. No nosso atendimento, em média, nós gastamos de 30 a 40 minutos com o cliente para esclarecer todos os pontos que poderá acontecer. E eu fui muito repreendido no começo, sabe? Por uma pessoa que está por nome de Vitória, que eu demorava demais. E hoje ela está batendo o recorde. Porque, assim, existe uma prestação de serviço Claro. do escritório para o consumidor. Então, são pessoas que chegam com um carro já na cabeça dela, perdendo o carro, com 2 parcelas em atraso, 3 parcelas, com processo de busca e apreensão. Então, a gente consegue reverter toda essa situação. Não é? Lógico, tem os pontos negativos. E existe um desgaste do consumidor, porque ele nos procurou, e a gente sempre fala, num sinal vermelho, na UTI. Sim. Então, a gente vai reverter. A gente vai fazer os primeiros socorros, vai fazer a cirurgia, vai fazer tudo para ele, logicamente, reverter toda a situação e recuperar. Então, essa é a minha história inusitada, mas ela também deve ter outras. Eu queria acrescentar, nesse ponto que a gente estava conversando, sobre a clareza de informações que a gente tem que passar para o cliente. Então, independente do nicho que você vai trabalhar, você precisa lidar de forma clara com o seu cliente. Então, em qualquer ramo que você for. Então, o cliente, quando chega lá no escritório, a gente vai explicar do início ao fim. Então, o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer, o que de fato não vai acontecer, para o cliente sair de lá totalmente convicto de como vai funcionar a ação revisional. Então, 90% dos clientes que chegam lá fala, eu estava pesquisando outros escritórios,
fazendo uma pesquisa mesmo para ver em qual escritório vai entrar com a ação revisional. E aqui foi onde eu tive mais acesso à informação de como funciona. Então, é isso que faz o cliente ficar seguro. Porque, às vezes, eu falo um ponto, o cliente fala, não sabia que isso ia acontecer, não me foi falado isso. Então, é o que mais fortalece o escritório, é a gente lidar de forma clara com o cliente e falar para ele tudo o que vai acontecer, o que não vai acontecer, para deixar, de fato, o cliente seguro de como funciona. Me tira uma dúvida. Existe benefício para quem entra com ação revisional no começo, logo do financiamento, ou quem está do meio para frente? O melhor é no começo. Então, você financiou um carro, você paga a primeira parcela desse financiamento e corre lá para o escritório, que a gente já dá a entrada na ação revisional. Às vezes, tem cliente que chega lá e fala, não, eu vou pagar umas 5 ou 6 parcelas. É melhor? Digo, tudo bem, você tem essa opção, mas você vai rasgar dinheiro. Porque o cliente que chega lá com uma parcela paga e o cliente que chega lá com 20 parcelas pagas vai ter o mesmo resultado. Só que o que pagou apenas uma parcela, ele vai ter o lucro bem maior no final. Então, quanto menos parcelas pagar o banco, melhor para o seu lucro. Eu fiquei feliz em saber que não... Sim, o Carlos Jorge não está aqui ao meu lado, minha gente, que ele sumiu, tá? Ele foi ali para uma reunião, do nada, e ele não avisou nada a ninguém, não se despediu. Daqui a pouco eu vou chamar ele para pelo menos se despedir da gente, né? Eu queria tirar uma outra dúvida, é o seguinte, sobre essa questão da ação revisional, você falou que não existe uma lista negra, né? E isso daí é um mito muito antigo Muito antigo. eu escuto falar há muito tempo. Mas, por exemplo, se acontecer, também cabe uma ação isso, porque acredito que o banco não pode me pode negar o proibir crédito para o cliente. Exato, até porque é um crédito que está aberto para todo mundo do mesmo Isso. jeito. Eu não tenho nada que me impeça assim, de risco de não ser Serasa, não tenho meu CPF está limpo, meu score está alto, e aí não tem como ele me negar, né? Então, assim, existe essa possibilidade também, se caso acontecer, o cliente de vocês pode questionar e pode ter uma ação contra o banco em relação a isso? Pode. Mas nunca aconteceu. Não, era justamente o que eu ia falar. Em 7 anos, 6, 7 anos de escritório, nunca teve nenhum caso desse. Muito pelo contrário. O cliente, quando ele quita, a gente pede o prazo de 6 meses para ele fazer outro financiamento, porque o score dele vai voltar a subir, tudo certinho. Mas tem cliente que com 2, 3 meses já retorna lá com outro carro financiado. E tem casos que foi pelo mesmo banco por onde ele quitou. Então, de fato, a gente nunca teve problema com isso, não. Talvez o banco, né, Valmir, poderia segurar o dele, né, pelo menos, né? Exato. A gente instrui o cliente ter com o mesmo banco 1 ano. Certo. Um pouco de garantia mesmo, de segurança. Exatamente, né? exatamente. Porque, na verdade, não vai ficar restrição nesse banco. Ele vai ficar com a observação de um desconto agressivo que esse cliente recebeu. Entendi. Ah, tá. Faz sentido, realmente. É. E aí me diz uma coisa. Existe algum impedimento, porque eu acredito que todo mundo pode fazer, tipo assim, uma pessoa que está com o CPF sujo, está pagando, mas tem um CPF sujo. Existe impedimento para essa pessoa? Não, ele pode fazer uma De ação forma revisional. boa. Existe algum impedimento para alguém? Alguém é impedido de fazer ação revisional? Ou todo mundo pode fazer? Qualquer CPF, qualquer CNPJ pode entrar com ação. A gente Tem empresa também, né? empresa, pessoa jurídica que financia veículos, caminhões. Então, não tem nenhum impedimento. Ah, entendi, cara. Isso aí é uma questão que poderia complicar nisso, né? Mas me tira outra dúvida. Sobre a nível de empresa hoje, vocês... o que falam sobre esse negócio? Você citou que na pandemia houve uma movimentação maior desse setor, né? Hoje, como é que anda o setor? Ele anda em um nível de crescimento, aquecido? Ou vocês estão visualizando essa questão de quanto mais gente tem informação, mais gente está procurando? Como é que está o mercado hoje em dia? Está tendo um avanço bem significativo, né, pai? Porque, até pela questão que você falou de informação. Então, as pessoas estão procurando saber mais como funciona, a informação está correndo mais entre as pessoas. Então, CPF, CNPJ, uma grande busca. Tem aumentado bastante. Vocês não ficam assim com uma pulguinha atrás da orelha de pessoas que já não estão pagando o banco, fechar negócio com vocês, e como o caso que a gente citou, né, inusitado, de
serem pessoas que também não paguem vocês também, não existe. Aí eu estou perguntando agora o empresário, né? Estou perguntando a nível empresarial mesmo. Existe nessa pulga atrás da orelha de trabalhar já com potenciais devedores que podem também ficar devendo para vocês? Exatamente, acontece muito. Infelizmente acontece muito. Mas aí, como eu te falei anteriormente, o escritório, eu sempre visualizo ele como uma prestação de serviço ao consumidor. Não é? Infelizmente, nós somos uma empresa e a inadimplência também existe lá na Revisa Cálculos como qualquer outra empresa. Infelizmente, é difícil a gente visualizar uma questão dessa. Mas aí nós não trabalhamos visualizando isso. Isso não é uma métrica dentro, não está dentro do KPI da empresa. De forma alguma. O nosso intuito é, quando o cliente chega lá, muitas pessoas chegaram desesperadas, pessoas que choram lá na sala, quando a gente está fazendo essa explanação do que é a revisional, e a gente se comove bastante, entendeu? E a gente é um pouco de psicólogo. É muito. E são muitas histórias que, cara, e essa pessoa quando volta, porque ela vai ter vamos supor que esteja um ano praticamente para se organizar, né? E esse um ano sempre dá certo. Essa pessoa volta ao escritório para fazer a quitação em uma situação financeira bem melhor. E a gente usa até educação financeira para esses clientes. Sim, cara, boa. É o psicólogo que a gente atende, eu não mais, mas a Vitória ela faz isso. A gente usa as metas que a gente tem no escritório, a gente repassa para o cliente. Então a gente tem essa prestação de serviço gratuitamente. Teve até um caso engraçado que teve lá no escritório, que o pai estava fazendo um atendimento com o cliente e eu passei pela porta da sala dele. Aí eu escutando, ele estava ensinando o cliente como fazer feira de mercado, dando táticas para ele economizar. Eu disse, eu não acredito não que o pai está fazendo isso. E aí o cliente já estava numa conversa, não tem nada a ver mais aqui, já o escritório já não está mais aqui. Realmente já é outra linha. Até porque é o seguinte, isso daí, de certa forma, claro, o Valmir tem o coração dele, é um cara de bom coração. Muito mole o coração dele. Que a gente vê pela dedicação dele dentro da Mundo ao Mundo, que é uma instituição de serviço social, que o Valmir é o advogado que representa essa instituição, né? Então, já vê que o cara... Já começa daí. Já começa daí. Até porque eu também acredito muito na lei da reciprocidade, sabe? Você faz um bem, o bem vem de volta para você. Isso não tem... eu sou cristão, mas não tem nada a ver com religião. É uma lei que... totalmente humana. Você Universal, quer dizer, né? universal. Você faz o bem volta para você. No mínimo, o seu cérebro vai gerar dopamina. E você vai ter um neurotransmissor de prazer no seu corpo. Então, no mínimo, você vai ter isso. Exatamente. Saindo um pouco do assunto, e o assunto foi para esse lado, eu fui o advogado que assinou o estatuto do Instituto Manda Ver, quando o Carlos Jorge fundou. Então, eu estou com o Carlos Jorge desde o início. Então, o Carlos Jorge teve essa saída para ir para a Secretaria de Ação Social, ficou Lisânia, que está conduzindo muito bem. Sim. Estou lá com eles até hoje. E aí, a lei da semeadura, o que você falou. Então, quando o Carlos Jorge foi para a Secretaria de Ação Social, ele nomeou minha esposa, que hoje é coordenadora de um dos abrigos. Certo. Então, é a parceria. Não é? Reciprocidade. Então, ele só nomeou porque ela tinha competência. Claro. Então, ele saiu. Ela hoje, posso te falar, que é bem reconhecida na prefeitura pela coordenação, a administração que ela faz nesse abrigo. Sim. E ela está lá até hoje. E é um meio de conexão e comunicação, né? Tipo assim, eu conheço vocês agora, e aí, claro que quando eu penso numa demanda que cabe vocês, é vocês que eu vou indicar mesmo. Para qualquer, se alguém fala para mim, se hoje, de agora para frente, qualquer pessoa fala para mim sobre que financiou um veículo, ou que está com dificuldade de pagar, automaticamente eu vou pensar em vocês. E isso acontece porque a gente gera essas conexões Exatamente. no nosso dia a dia. Isso é muito importante, cara. E assim, o trabalho que vocês fazem, além de ser um trabalho justo, porque faz com que o banco retrate essa questão dos juros abusivos, é um trabalho que também traz
traz Uma satisfação. uma satisfação pessoal para a pessoa. É muito importante Porque, isso pra gente. vê só, quando você fala que você dedica um tempo da sua vida para pessoa, para ensinar uma pessoa a lidar com o financeiro, e eu vejo que isso é um problema muito grande do Brasil, porque a gente não é treinado. Tipo, eu nunca fui treinado a lidar com dinheiro. Isso. Não, ao contrário, né? Eu vim da periferia e na periferia se fala que dinheiro é coisa ruim. Tipo, não, mas dinheiro é sempre tem medo de pegar, quando pega quer gastar logo. É. Recebeu o salário, vamos logo pagar as contas. Já é a primeira coisa que a pessoa Isso. pensa dentro da periferia. E aí você criar esse conhecimento através do know-how que vocês têm dentro do mercado, para que a pessoa aprenda a guardar o dinheiro. Porque você vai parar de pagar a parcela, mas Vai chegar a quitação. vai chegar a quitação, está esperando, né? Então, assim, você talvez não estava preparado para essa quitação, mas... E aí, esse tempo que vocês falaram de 1 ano e meio, é até bom para que você consiga se preparar para aquele exato momento, porque senão, o que a pessoa vai fazer? Vai pegar outro empréstimo. Exatamente. É a educação financeira que a gente fala. Então, esse 1 ano, o cliente ele vai amadurecendo a ideia de que, opa, eu posso poupar, eu posso guardar um dinheiro. Não é? E é aquela velha história que a gente não trabalha pelo dinheiro. O dinheiro tem que trabalhar para a gente. Exato. Então, quando tem essa consciência, ele vai evoluir. Quem precisa se comunicar com a Revisa, Revisa Cálculos? Isso. Revisa Cálculos. Exato. O que precisa fazer? Qual o contato que a gente precisa entrar em contato? Instagram, Tá. local, como é que faz? A gente está no Instagram, @revisacálculos, no plural. Plural. Lá na nossa bio do Instagram tem um link que direciona diretamente para o WhatsApp para agendar o horário. O número do WhatsApp para ligação é o 082 8804 5080. E tem um fixo também, que é o 82 3023 5555. Hoje o escritório está no edifício Trade Center, segundo andar, sala 201. Fica ali no centro, próximo da Santa Casa. Bacana. Pessoas que podem fazer isso, precisam estar presencial aqui, ou vocês conseguem atender pessoas de fora, tipo pessoal do interior de Alagoas, ou eles precisam vir realmente a Maceió, porque precisa assinar, como é o processo? Então, É porque a gente está falando no YouTube, no Uhum. Spotify, com pessoas totalmente aleatórias aqui, Certo. né? Aí essas pessoas conseguem fazer isso? Atualmente, a gente só trabalha para os clientes que são residentes em Alagoas. Certo. Então, e sempre a gente prioriza o atendimento presencial. Então, às vezes o cliente liga, eu moro aqui no interior, aqui próximo, e moro em Coruripe. Fica distante para eu ir, eu só vou aí uma vez na semana. Então, a gente fala, então, essa uma vez na semana que você vem, vamos agendar para vir aqui no escritório. Muitos clientes até ficam chateados no início, porque a gente prioriza o atendimento presencial. Mas por que a gente faz isso? Porque são muitas informações que a gente tem que passar para o cliente. Então, é 40 minutos a gente só falando, para ele entender como é que funciona. Então, o cliente precisa saber como é que vai funcionar a ação revisional, porque ele vai entregar o bem dele de alto valor nas nossas mãos. Sim. Então, ele tem que saber como funciona. Então, a gente sempre prioriza o atendimento presencial. E esses clientes que reclamam, quando sai de lá, falam, não, realmente tinha que ser presencial. Eu não ia conseguir entender por telefone. Um caso ou outro, a gente abre a exceção, a gente pode atender por videochamada, para facilitar um pouco, se realmente aquele cliente não conseguir ir. E aí a documentação que ele for precisar assinar, a gente sempre manda pelo WhatsApp. Porque às vezes o cliente fala, não, mas eu já sei mais ou menos como é que funciona, manda o Pix de vocês. Digo, é por isso que existem os golpes e que muita gente sai prejudicado. Você tem que saber onde é o escritório, quem vai negociar, quem vai tratar do seu bem. Então, sempre a gente prioriza o atendimento presencial, mas pode flexibilizar, dependendo do caso. Vou fazer uma pergunta difícil agora, muito difícil. Vamos lá. Até porque eu recebi essa pergunta, tive consultoria de Sebrae aqui dentro da empresa hoje, recebi essa pergunta e eu não soube responder. Quantas vendas ou conversões ou atendimentos vocês fizeram esse ano? Vocês têm esse dado? Nós temos mensal, né? Nós temos mensal. Mas tem esse dado de cabeça assim, não puxa não. Não. Mas é mais que 100, mais que 1.000 O ano? Por ano, por ano? mais que 100. Eu fui consultado agora há pouco, vai perguntou quantas vezes você já teve esse ano? Eu não faço ideia quantas vezes eu tive esse ano. E a gente que tem empresa, a gente tem que se preocupar com isso, né? Porque é uma métrica também. Que você Exato. A gente tem esse controle mensal. se preocupa tanto em faturamento, né? Que a gente não consegue... Não pensa num número desse. É um número... Até falei pro cara, disse, pra mim parece um número vazio, porque não importa pra mim quanto que eu vendi. Ele disse, mas importa porque você pode criar uma meta disso. Isso.
Tipo, teve quantidade de vendas e aí você tem um lucro por quantidade. Tipo assim, eu vendi 1.000 e tive um lucro de X. Então, às vezes, você pode procurar escalar e aí você consegue faturar menos e ganhar um pouco mais. É. Como? Aí usando artifício, ferramentas. A gente não tem como dar esse dado assim, né? Mas Não, no nosso sistema, a gente já consegue dar um... Eu já botei você na fogueira aqui, porque eu fui Nós botado na temos- fogueira hoje Não, também. mas é Já importante, botei. é importante. Nós temos reunião mensal que no começo do mês que a gente faz essa reunião para ver o que aconteceu no mês anterior. Sim, isso Então aí. nós temos os clientes que vieram do Instagram, das rádios, da mídia, de clientes que já foram indicados por clientes, por conhecidos. Isso é o melhor, Então, né? tudo a gente tem É. O melhor é o detalhado cliente isso. indicado por cliente. O melhor é o boca a boca. É o melhor que tem. Vocês fazem, então, spot em rádio hoje em dia. Isso, Qual o isso. tipo de marketing que vocês... Vamos falar de marketing dentro desse negócio aí. Vamos Qual lá. o tipo de marketing que vocês utilizam hoje? Eu gosto muito de futebol. Sim. Então, eu creio que desde 2018, eu estou com o Emerson Júnior, que é da CBN. Sim. Então, ele faz nas transmissões de CCA e CRB, na resenha esportiva e no Instagram dele, a divulgação da Revisa Cálculos. Mas é muito certo isso aí. Pô. Você tá atuando num ponto que tem o seu Estratégico. público. Tem seu público ali forte, né? Exatamente. No início do escritório, eu passava pela Fernandes Lima, eu falava, meu Deus do céu, isso aqui tudo é cliente meu. Esse pessoal tem que saber que a Revisa Cálculos ela existe. Aham. Porque onde tem carro é meu cliente. Sim. E aí nós fomos lembrando, pensando, vendo táticas. Então eu fui para o esporte. O esporte é muito bom. Eu tenho também divulgação na 96 FM. Sim. E aí também tem nosso Instagram. Mas nunca a coisa cresce tanto como o boca a boca. Verdade. Porque se um cliente, se você foi nosso cliente ou é nosso cliente, quitou um carro, você é a prova testemunhal que aquilo ali funciona. É prova social, né? Exatamente. uma forma Então ele vai boa de indicar. ver. Tem clientes que mandam 10 pessoas, 15 pessoas e todas fazem. Sim. É impressionante. Mas vocês fazem impulsionamento no Instagram? Já fizeram o impulsionamento? Sim. Pra ver? Tem bons resultados? Temos. É porque acho que o Google também deve dar um resultado muito bom para vocês. Porque automaticamente, se eu fosse fazer isso, eu procurava logo no Google. Primeira coisa. É por isso que a gente sempre faz esse acompanhamento mensal. Então, vamos supor, esse mês tivemos X quantidade de clientes. Certo. Por onde foi que cada cliente nos encontrou? Sim, isso Então, é muito X foi importante pela saber. rádio, X foi no Google, X foi pelo Instagram, X foi pela rádio, que foi olhar no Instagram, X foi por cliente de fulano de tal, que indicou. Então, a gente consegue acompanhar onde esse cliente conseguiu nos encontrar. Beleza. A gente está aqui falando no YouTube, no Spotify, e a gente fala com um público muito diversificado. Né? A maior parte do nosso público são microempreendedores, empreendedores individuais, é o senhorzinho lá do carro de pipoca, é a moça da fábrica de bolo, como diversas pessoas. A gente está dando alguns exemplos. Mas o que acontece? Com certeza, como a gente está no YouTube, que é uma plataforma tão aberta, a gente acaba sendo alvo de pesquisa. Então, alguém vai procurar lá alguma coisa sobre revisar cálculo de veículo, algum financiamento. Juros abusivos. Juros abusivos, vai cair esse vídeo. Então, imagina o seguinte, imagina que quem viu agora foi uma pessoa, um homem ou uma mulher, que está se formando agora em Direito, já pensando em fazer a OAB, e para esse ramo. Por isso chegou nesse vídeo. Quer entender mais um pouco desse ramo. O que é que vocês indicam para uma pessoa que está começando dentro desse ramo, que está lá, sei lá, agora no interior de São Paulo, ouvindo ou vendo a gente, e pensa que isso daí é um bom negócio para a área de direito que ele está atuando. O que é que você indicaria para essa pessoa? É um excelente nicho de negócio, tá? Principalmente quem está iniciando. Mas assim, a ação revisional hoje, e eu falo de 2018 para frente, não é uma ação que muitos magistrados, com despachos que eu fiz, falavam que era a ação de aventureiros. Né? E acontecia isso, porque não tinha dinâmica nenhuma. Entrava com a ação e eu ficava parado lá a ação. Hoje, os aventureiros
não pode arriscar mais. Então você tem que se inteirar, tem que pesquisar, tem que fazer curso, entendeu? Porque é uma ação que ela é muito dinâmica. Então, e pior, é Davi contra Golias. Porque nós somos um escritório que entra com ação como um gigante que é um banco. Sim. Tá? Que eles têm uma assessoria de escritórios de advocacia gigantes. Sim. Então, não é fácil. Não é fácil. Então, para iniciar, tem que se preparar bastante. É um ramo que está crescendo muito, né? Só que é muito delicado. É muito delicado porque o banco tem várias estratégias para poder atingir o cliente. Claro, e eu acredito que eles estão renovando essas Isso. estratégias o tempo Então, todo, né? assim, você tem que estar muito Sempre. bem preparado. Muito bem preparado. Antes, no início, quem fazia os atendimentos era o meu pai. E aí, aos poucos, o atendimento para o cliente foi passando para mim. E os primeiros atendimentos eu ficava bem nervosa. Porque o cliente está botando o carro dele na sua mão. Sim. Então, assim, se você não se preparar, se você não se qualificar, se especializar no que está mudando, aquela lei mudou alguma coisa assim que pode ser que não seja mais dessa forma, a gente tem que usar outra estratégia. Então, é um ramo muito bom, está crescendo, mas é muito delicado. Muito delicado, porque a gente tem clientes nossos que tem caminhão lá que deve 600 mil ao banco. Então, o risco que a gente tem com esse processo, o cuidado, é extremamente delicado. Se por acaso o processo desandar, por conta, às vezes, como vocês falaram, né? É um magistrado que toma decisão e é um ser humano que está ali, né? Ele não E acordou, que pode errar também. e que pode errar, que pode ter não acordou muito bem naquele dia lá. E ele vai lá e viu a ação do Marcos, aí olhou assim e fez, não, esse cara aqui... Está repreendido, Marcos. Em nome de Jesus. Aí, cara, não deu certo. Existe uma forma de recurso ainda dentro desse processo? Sempre tem. Então, Sempre tem. ou seja, a tentativa não acaba ali, na primeira ocasião. Você É o vai- que a gente passa para o cliente. O cliente chega lá no escritório, ele só quer duas coisas. Pagar menos e não quer perder o carro. Sim. Né? Então, a gente sempre fala para o cliente, a gente vai entrar com ação revisional, mas o banco ele pode entrar com o processo pedindo a busca e apreensão desse carro. É normal. O que não vai acontecer é a apreensão desse veículo, porque a gente vai monitorar diariamente. Entendi. A gente tem um sistema que 24 horas por dia está rodando. Se tiver uma movimentação, a gente vai ser informado. Tem um advogado no escritório que faz esse acompanhamento diariamente do CPF. Então, vamos supor que teve uma decisão lá, por equívoco, o juiz acordou atravessado lá, virado, e deu uma decisão errada. Então, tudo isso a gente vai ver com antecedência. Então, o cliente nunca vai ser prejudicado, nunca vai ser surpreendido sem que a gente tenha passado tudo com antecedência. Então, esse é o ponto X da questão. Você Mas tem é que muita- acompanhar minuciosamente. É muita responsabilidade mesmo. Viu? Muita responsabilidade. E também tem a parte do cliente, que é muito importante. Porque o cliente tem que se ajudar. Sim. Ele se ajudando vai nos ajudar a ter o sucesso da ação. Sim, Porque tem os dois lados, né? O Sim. cliente chega lá no escritório e quer que a gente faça mágica sozinho. sim, sim. Então, tem o lado do escritório, que é acompanhar, não deixar você perder o seu carro. Mas tem o lado do cliente, que ele precisa fazer os depósitos judiciais. Então, tem cliente que chega lá, ele só faz um depósito e pronto, não quer saber mais. Esse cliente vai perder o carro? Não. Nunca a gente vai deixar o cliente no risco de perder o veículo. Mas a probabilidade desse processo se complicar é altíssima. Entendi. Quando eu fazia atendimento, eu acho que ela está falando isso também, eu falava, a gente vai fazer isso aí e vamos para o sucesso. Mas uma coisa a Revisa e nenhum outro escritório vai fazer, você ganhar o carro. Isso é impossível. Porque tem clientes que, depois de um certo tempo, ele acredita que aquele carro já está Já é quitado, dele. já é dele e acabou. Entendi. Então, A gente fica revoltado, porque, vamos supor, tem cliente que tem uma dívida de 80 mil. Aí chegou 8 meses de processo e o banco deu 10 mil para ele quitar. A gente vai ligar para o cliente super empolgado, feliz. O banco deu uma proposta excelente de 80 mil para você quitar por 10 mil. Eu só quero quitar por 6. Não, Aí a gente fica para morrer lá no escritório. não existe. A gente fala, aí o já nosso vai para uma trabalho... outra esfera, né? Então, a gente entende direitos e deveres. E aí já sai da nossa esfera. O nosso trabalho é fazer com que você quite o seu valor no menor valor possível, não é lhe dar o carro. Não, e se você garantiu ali 50% no início, qualquer Isso. coisa menor que isso já é Já é vantagem. lucro.
Acho que não tem Mas como acontece muito. A gente ainda tem... O ser humano, O ser meu humano é pai- complicado, né? Frase do meu pai. Eu vi minha vida Do meu todinha. pai também. Quando eu vi a minha vida toda, a frase do meu pai. Ele dizia, riquinho, meu filho, o ser humano é complicado. É sempre assim. Riquinho, meu filho, o ser humano é complicado. Sempre por isso. A gente tem ser humano... E tinha outra frase que ele dizia, Marcos, que era a seguinte. Ele dizia, Deus tem muitos inquilinos nessa terra. Nessa terra. Que cada um mais complicado que os outros. Então, assim, é normal, né? Mas, assim, minha gente, a gente está chegando já nos momentos finais. Eu acho que foi muito esclarecedor. Foi tão esclarecedor, tão bom, que eu estou me arrependendo de não estar com um carro financiado nesse momento. Porque os 2 carros estão quitados. Eu, inclusive, estou muito triste de não conhecer a Revisa Cálculos há uns 2, 3 anos atrás, que eu estava logo com 2 financiamentos, pagando logo 2. Agora eu não tenho nenhum, pô, não tenho nenhum. Mas mas é bom saber. Até porque, você que acompanha a gente até aqui, a gente está tratando de uma coisa séria e justa, né? Porque foi muito esclarecedor. Porque, vou te falar, assim, deve ter diversos mitos dentro do negócio da advocacia, voltado à revisão de cálculos, né? E eu só sabia dos mitos. Então, foi muito esclarecedor para mim. Eu nunca procurei saber, nunca pesquisei, nunca tive interesse disso, como vocês mesmo falaram. A gente que se preocupa em pagar as coisas da gente direitinho e tal. A minha esposa, inclusive, Marcos, esse final de semana deu um elogio para mim, bem assim. Ela disse, alguém falou bem assim, pode pro Henrique pagar. Aí você, não, ele vai querer pagar não. Ela disse, olha, o Henrique tem um monte de defeito, mas pagar as coisas ele paga, tudo certinho. Disse, que elogio, né? Obrigado. Primeiro, ela disse, tem um monte de defeito, mas pagar as coisas... Não, esse não, pagar as coisas ela paga direitinho. Tem gente que paga as coisas direitinho. Quando eu faço o financiamento, eu já penso na minha cabeça, bom, já assumi aquele compromisso, vou ter que ir até o final. E aí só sabia dos mitos. E aí, quais são os mitos que a gente quebrou aqui? Essa questão da lista negra, né? Essa questão de você não poder fazer um novo financiamento. A questão de você achar que está sendo injusto com o banco. Eu também tinha esse pensamento. Poxa, eu estou sendo injusto e tal. Mas, na verdade, o banco que é injusto com a gente desde o princípio. Por quê? Porque os caras trabalham com gatilho de emoção. É o seu carro. Muitas vezes, tipo, é o primeiro carro. Muitas vezes é um sonho, de infância. Você tá liga que os caras usam isso muito bem na hora de vender e tudo mais da concessionária. E na hora que o cara vem com um documento e coloca para você aqui, ele não fala nem o valor que você está pagando, ele diz a parcela. Ele diz, R$1.000 você vai pagar de parcela. Você pode, posso. Pronto, bota aí, 72 parcelas de R$1.000. 60. E aí você não se atenta a isso. Então, assim, é bom quebrar esses mitos. Né? Tem algum outro mito que eu tenho esquecido aqui? Primeiro foi essa questão de lista negra, né? Que a questão de que a gente está sendo justo, na verdade, com a parte do consumidor, né? Essa questão do medo, do risco do carro ser apreendido também, já ouvi muito falar sobre isso. Eu vou entrar num processo desse. Você vai perder o carro. Vou perder já o fala carro. logo, o pessoal já fala logo. Aí o risco, ou seja, minimizado, aí é quase zero, né? Isso. Eu digo sempre quase zero porque, meu Deus. Mas é isso mesmo. Deixa eu fazer uma observação aqui. Qualquer ação, seja ela que for, sempre existe um risco. Isso. Se você encontrar um advogado e falar que essa ação já está ganha, corra desse cara, que esse cara não está falando a verdade. Então, tudo tem um risco. Se você vai extrair um dente, você tem um risco. Teve pessoas que faleceram com uma extração de dente. Aqui em Maceió mesmo, acho que foi o ano passado, foi esse ano ainda. Então, tudo existe um risco. Mas aí a gente vai explanar ao cliente e minimizar o risco que tem. Geralmente eu falo que tem 95% de chance do sucesso e tem 5% de alguma decisão contrária que a gente pode reverter. Não é o cliente perder o carro, né? Ainda é a questão de você não deu certo aquela primeira etapa, mas você vai ter outra, né? Isso. Porque a justiça ela tem as instâncias, né, que você pode recorrer sobre isso, né? E é bom que aí, pelo menos teoricamente, a gente tá igual. Você falou que a gente briga com Davi contra Golias, mas na justiça, teoricamente, a gente seria igual, né? Porque o juiz teria que ver as duas partes iguais. Mas a gente sabe que não funciona. Na teoria, sim. A gente sabe na que prática, não infelizmente, assim. não. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. Se Golias tivesse ganho do Davi, a história não estaria na Bíblia. Então, ou seja, vale a pena brigar sempre. Por isso que a gente não pode desistir. Não pode desistir na primeira dificuldade, não pode desistir porque acha que não consegue, às vezes não tem capacidade. A simplicidade também coloca muita gente os pés no chão e coloca a gente com muito medo de encarar os desafios, tá? Valmir e Vitória, muito obrigado por vocês terem vindo. Vocês querem
encerrar Eu que com agradeço. esse Eu ponto. trouxe um brinde para você e para o Carlos Jorge. Bota do Carlos Jorge aqui. a gente E bota o aqui. Carlos Jorge, vou botar aqui na cadeira dele, porque ele sumiu, né? Mas aqui, Carlos Jorge é esse assim. aqui é o boné da Revisa. Mostra aqui, Marcos. Ele tem uma cabeçona, cara. E temos também... isso é o pensamento do empreendedor. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi é que se você abrir qualquer negócio, que seja, você tem que ter uma visão de empreendedorismo. Senão, você não vai. Tá? Então, meu trabalho é com motoristas. Então, o motorista tem que ter um chaveiro. E onde ele saber onde revisa cálculos. O número está aí. Massa. E eu acredito que a pessoa que faz a primeira vez uma revisão disso, o cara faz mais vezes, né? Sempre. Fideliza o cliente. Ele mais nunca esquece a gente. Pois é, bicho, eu tô ansioso pra comprar um carro. Quando terminar aqui, eu tô indo na concessionária. Vou comprar. Não, se você vai na Revisa Cálculos pra poder revisar isso aí. Minha gente, muito obrigado, viu? Deus A gente abençoe que agradece vocês. pela oportunidade. É muito importante esse espaço para a gente poder passar essa informação para as pessoas, porque é algo que é muito pouco falado. Então, as pessoas até querem entrar com a ação, saber como é que funciona, mas tem medo, não sabe como é que funciona. Então, esse espaço que você disponibilizou é muito importante para a gente passar essas informações. Então, a gente ficou muito feliz pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, viu, gente? Valeu. Tamo junto. Ó, você ficou aqui até o final. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Eu sou @EricksonHenrique. Esse cara aqui, que seria o Carlos Jorge, que estaria aqui. E só um detalhe que eu queria falar. Ah, pode falar. Quem nos procurar Hum. e mencionar que foi encontrado aqui no podcast, vai ter um desconto especial. Opa, falou. Se meu chefe autorizar. Autorizado. O chefe endoidou. O chefe endoidou. Tem um desconto especial. Então a gente tem um desconto especial se falar que viu no Potência Cast, tá? E assim, e aqui espero que esse vídeo sirva para esclarecer dúvida de muita gente que tem dúvida com essa parte revisional de cálculos e desse tipo de ação. Muito obrigado vocês que estiveram aqui com a gente. É @RevisaCálculos no Instagram, tá? Você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado e fique com Deus e até a próxima.